Meus irmãos, como que Deus é maravilhoso, como que Deus tem feito coisas tremendas. Queria falar com você nessa noite sobre saída. Eu vou contar um segredo para você sobre mim. Desde de pequeno, sempre que eu vou a um lugar, a primeira coisa que eu olho não é a entrada não, é a saída, de verdade. Porque se eu não gostei daquele ambiente, não gostei daquele lugar, eu já fico assim, onde é a saída desse lugar? Preciso sair daqui. Não sei se você é assim. Quando eu viajo de avião, por exemplo, é a única parte que eu fico prestando atenção, onde que é as saídas de emergência, né? Que eu não acredito, né, que se vai dar tempo de usar o baixo do banco, aqueles negócios lá, mas a saída é importante, né? Então, esses lugares fechados. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre uma saída para a vida. E essa saída para a vida, ela não pode ter atalhos. E essa saída para a vida é de momentos difíceis, momentos terríveis que você possa estar vivendo, passando. Você não pode pegar atalhos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Quero usar esse texto. Êxodo 3. O tema dessa palavra é: a saída não tem atalhos. A saída não tem atalhos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu nessa noite. Obrigado porque tem um nome que é sobre todo nome, e é o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Rei e Salvador nosso. Nós te adoramos. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Tributamos ao Senhor com todas as famílias, com toda a igreja, todo louvor, toda honra que é devida ao teu nome. Obrigado pela tua palavra, que é linda, que é maravilhosa, preciosa, que é simples, mas é poderosa. Que a tua palavra possa fazer algo tremendo nas nossas vidas, no meio do teu povo. Visita, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão, ó Pai, acompanhando o culto online. Abençoa aqueles que vão receber essa palavra em outro momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Êxodo 3, a partir do versículo 1, é aquele momento que Moisés ele estava cuidando das ovelhas, das cabras de Jetro, e o texto diz assim, mas mesmo sentado você pode acompanhar. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar santo. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Grave isso, uma terra grande e boa. Uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa e rica, onde moram cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. O livro de Êxodo conta a história da saída do povo hebreu, que foi se tornar realmente a nação de Israel, do Egito. E conta os anos, o tempo que eles viveram no deserto, até chegar a Canaã, a terra prometida.
Mas esse texto, só para a gente começar a pensar de algumas coisas nessa noite, eu quero destacar que esse texto ele começa dizendo que Deus, ele viu algo. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus é o Deus que tudo vê. O nome dele é Belaroi, um Deus que sabe e vê todas as coisas. E Deus, ele viu a aflição do seu povo. Deus vê a sua aflição. Deus sabe o que você está passando. Mas também ele fala, nesse mesmo texto, que ouviu o clamor. Você tem clamado, você tem pedido, você tem buscado. Esse povo clamava. Esse povo estava clamando por socorro. Então Deus viu, mas Deus também ouviu. E aí é algo lindo, algo tremendo. Deus desceu. Eu na minha mente, eu já fiquei imaginando Deus assentado no seu alto e sublime trono. E de repente ele começa a ouvir. E ele começa a perceber que há alguém que precisa da ajuda. E ele lá do seu trono, ele olha, ele vê, ele ouve. E ele fala: eu vou descer. Eu vou descer. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer que você entenda que tem algo tremendo para você nesta noite. Eu quero que você dê um salto na Bíblia para um texto mais à frente da palavra do Senhor, e esse texto é em Êxodo mesmo. Eu quero que você vá lá para Êxodo 14. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Êxodo 14, eu quero dizer para você: Deus não é Deus de atalhos. Deus é um Deus que ele só tem um caminho, e o caminho é o próprio Filho dele. Mas é tremendo que você entenda nesta noite, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, que talvez você esteja passando por esse momento, que você fala assim: será que Deus não vê? Será que Deus não ouve? Será que Deus não vai vir me ajudar? Eu quero, pela fé, dizer para você que Deus, ele nunca chega atrasado. E que Deus nesta noite vai chegar na sua vida, vai chegar na vida da sua família. Porque quando Deus chega, a noite vira dia. Quando Deus chega, da rocha jorra água. Quando Deus chega, alguém que coloca uma enfermidade aqui, a cura vem, porque Ele é Jeová Rafá. Quando Deus chega, do céu cai o pão nosso de cada dia, cai o maná. Quando Deus chega, Ele faz um caminho dentro do mar, o mar se abre para você passar. Quando Deus chega, Ele faz uma estrada no deserto. Quando Deus chega, Ele faz com que a morte seja derrotada e Ele traz para você a vida e vida eterna. Quando Deus chega, tudo muda, tudo é transformado. Que nessa noite Deus possa chegar na sua vida e te convidar para fazer uma travessia, entrar por uma saída que vai mudar a sua história e a sua vida. Êxodo 14, eu gosto muito desse texto, porque essa narrativa desse texto retrata talvez o ponto alto, pelo menos para mim, o ponto alto da história do Êxodo. Porque a travessia do Mar Vermelho, eu entendo que é um símbolo de vitória, é um marco de um novo começo, de uma nova estação, de uma nova época, de uma transformação na história de um povo. Essa passagem é o símbolo da saída do povo para um novo tempo numa terra prometida. Não quer dizer que não vai ter deserto pela frente, mas é no deserto que Deus vai se revelar e mostrar o nome dele forte, um nome poderoso, ou os nomes desse Deus. Aberta a sua Bíblia em Êxodo 14, eu quero que você acompanhe só para a gente situar esse momento aqui. A partir do versículo 5, você vai perceber aqui que quando contar que o rei do Egito, o faraó, ele não estava acreditando que o povo ia mesmo sair. Mas contaram para ele que o povo tinha fugido. E aí, ele fala: o que nós fizemos? Deixamos esses escravos irem embora. Vamos atrás deles. E se você acompanhar o texto, então o rei ele mandou preparar o próprio carro de guerra dele, chamou todos os seus soldados e falou: vamos atrás deles. E aí você vai acompanhando o versículo 7, ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os seus 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais, e foram atrás do povo. O versículo 9 fala assim: os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas, e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote de Baal-Zephon.
Agora imagine, né, você tenta imaginar a cena quando os israelitas viram o rei, né, o faraó, marchando com todo aquele seu exército. Como escravo, eles já sabiam o que eles sofriam, eles já sabiam como era difícil. Agora imagine ele vendo agora o faraó vindo com toda a sua força, com todo o seu exército. E diz que eles ficaram tão apavorados que eles começaram a gritar, e gritavam, e pediam ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés, versículo 11, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Versículo 12, o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz. Meus irmãos, isso aqui parece história desde lá de Gênesis, né? De coisas que a serpente falava que Deus não tinha falado. A mesma coisa, eles estavam dizendo coisas que Moisés não tinha falado. Porque se você olhar o texto lá, eles clamaram por ajuda, eles pediram por socorro, e agora estavam reclamando. Mas Moisés respondeu, versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Eu não sei o que tem perseguido você, o que tem vindo contra a sua vida, mas em nome de Jesus eu quero profetizar mesmo que o que tem perseguido você, que hoje possa cessar e nunca mais vir sobre você. Isso acabar, isso cessar. Seja uma enfermidade, seja uma opressão, seja uma luta, o que for, que você possa receber essa palavra. Mas ele fala, vocês não terão de fazer nada, isso é o difícil. Você sempre acha que você tem que fazer alguma coisa. O Senhor lutará por vocês. E no 15 o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Aí você conhece toda essa história, que ele vai levantar o bastão, e algumas coisas interessantes acontecem nesse momento. Às vezes a gente acha assim, puxa vida, você lê a Bíblia de um jeito e fala assim, nessa hora, o anjo do Senhor se retirou, né? A coluna, né, de fogo, a nuvem se retirou e saiu, mas na verdade se colocou atrás deles, na retaguarda deles, se colocou atrás deles. Os carros de guerra, versículo 25 fala assim, andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Como que foi isso? O que aconteceu antes para eles estarem atolados? A Bíblia fala que quando o povo começou a marchar e entrar, o mar se abriu. Depois, e se fala assim, isso foi tão rápido? Não, a Bíblia fala que quando Moisés tocou com o bordão, quando ele creu, fala que veio um grande vento, um vento oriental, e esse vento soprou toda a noite. Eu creio que é o vento do Espírito, para eles provar a fé deles. Aí o mar foi se abrindo, e aí eles começaram a passar pelo mar, seco. Quando os outros começaram a entrar, os carros deles começavam a atolar, e a nuvem se colocava entre eles e fazia escuridão. À noite eles não podiam ir, e o povo de Deus tinha luz, avançava. Várias coisas aconteceram nessa passagem que você não tem ideia. Mas eu quero chegar num ponto com você aqui sobre esse texto, porque é difícil subestimar a importância da travessia do Mar Vermelho. Porque eu quero trazer para você algo muito forte que Deus colocou no meu coração, porque se há uma passagem do Antigo Testamento que é muito ligada ao Novo Testamento, ao Evangelho de Cristo, é essa passagem do Mar Vermelho. E talvez muitas pessoas não tenham percebido isso. Mas o que a travessia do Mar Vermelho tem a nos ensinar sobre Jesus Cristo e a sua salvação? E é sobre isso que eu quero trazer para você nessa noite de ceia, 3 lições para você guardar no seu coração e ter uma transformação e você saber que tem uma saída para a sua vida. A primeira lição é que a saída diz respeito ao que deixamos para trás. A saída do povo lá do Egito, da escravidão, diz respeito ao que eles deixaram para trás. Você sabe muito bem que antes o faraó queria que eles deixassem muitas coisas. Falava para ele, nós vamos deixar o povo ir, mas vai ficar as riquezas. Nós vamos deixar ir, mas vai ficar as crianças. É interessante que Moisés fala assim, não vai ficar unha nenhuma, não vai ficar nada. Mas, meus irmãos, tinha algumas coisas que eles deviam ter deixado para trás. E o Evangelho nos mostra que isso acontece até hoje com o cristão.
com alguém que entrega a vida para Cristo. Uma das coisas que eu acho que acontece hoje na vida de um crente, de um cristão, é muitas vezes ser liberto, mas a escravidão continuar dentro dele, continuar sendo escravo. Então, nós devemos deixar muitas coisas para trás, porque quando nós temos uma saída, tem camadas de coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. Por exemplo, eles não tinham deixado a escravidão sair de deles. Os israelitas parece que eles continuavam sendo escravos, continuavam se sentindo escravos. E é interessante que nesse pensamento de ser escravo, talvez hoje muitas pessoas falem assim, mas isso não acontece hoje com o evangelho, com o cristão. Quer ver algumas coisas que o cristão ainda fica preso? Com a lei. A lei é uma escravidão para muitas pessoas. Se eu não cumprir todas as 600 e poucas leis, se eu não cumprir todas as leis, eu não vou conseguir. E a pessoa se torna um legalista, um cumpridor de lei. E aí então ele tem ainda coisas que ele não deixou para trás. Quer ver uma outra coisa que as pessoas não deixam para trás, deveriam deixar? Pecado. Continua com um pecado de estimação. O povo não foi diferente. Eu quero criar esse pecado. Eu levo ele comigo. Eu tenho uma saída, mas eu arrasto comigo aí do pecado. E o pecado não pode mais ter domínio sobre você. Quer ver uma outra coisa que as pessoas trazem com você? E o povo fez isso. Eles colocaram nas mochilas deles, escondido alguns ídolos, alguns deuses, que eram daquele povo, de onde eles estavam escravos. Eu vou levar comigo ainda o meu amuleto da sorte, o meu santinho da sorte. Eu ainda vou levar comigo, o meu ídolo. Mas o ídolo maior que eles tinham não era só nas bolsas deles, estava dentro do coração. Então, muitas vezes, muitos que já têm uma saída, não deixaram para trás ainda os seus ídolos. Ainda eu tenho que benzer, eu ainda tenho que colocar a fitinha vermelha, eu ainda tenho que colocar a fitinha vermelha e usar uma arruda. Eu ainda tenho que pegar, teve gente que um dia eu briguei aqui com o copo, aqui, ó, de verdade. Queria tomar minha água, eu falei, não, eu babei nessa água. Porque achando que não, essa água aí é santa, é benzida, né? Muitas vezes, você está achando que você sabe que eu estou falando é sério. As pessoas estão trazendo ainda, tem uma saída para você, de coisas que você está arrastando com você, coisas para a sua vida. Então a saída me lembra que tem coisas que eu tenho que deixar para trás, porque senão você vai ser escravo dessas coisas. Outra coisa que as pessoas são escravas, quer ver uma coisa? Obras. Se eu não fizer boas obras, nunca vai ser suficiente. Eu não estou falando que você não deve fazer boas obras, mas as boas obras, eles não são a saída para a sua salvação. E muitos não entendem isso. Muitos estão presos a isso. Então essa natureza pecaminosa, essas boas obras, os ídolos, são coisas que arrastamos na nossa vida. E eu quero que você entenda que quando você tem uma saída para uma nova vida em Cristo, eu chamo de 3 tempos da salvação. Na escola bíblica a gente aprende isso, no seminário teológico, aprende um pouco mais aprofundado, mas são 3 coisas que a gente fala, que é 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Justificação, o que é? É o passado. Você tem que entender que quando você é liberto de algo, a penalidade acabou. A justificação, você foi justificado. Não tem mais a penalidade, você não está mais condenado ao inferno. Isso se chama justificação. Mas também tem o tempo presente, e o tempo presente é a santificação. E a santificação, ela é algo progressiva. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou ter que lutar contra o pecado. Então, eu tenho que entender que eu estou liberto agora do poder do pecado. O pecado não terá mais poder sobre mim, porque se eu fui justificado, a graça não é uma liberação para eu pecar, a graça é o poder para eu viver uma vida de santidade. Então, primeira coisa, liberto da penalidade do pecado na justificação, e na santificação, libertando do poder do pecado. Então, existe uma coisa diferente, penalidade e o poder do pecado. E pastor, na glorificação, irmãos, isso aí é só no céu, porque isso aí é futuro. É quando estaremos livres da presença do pecado e dos pecadores. É isso aí. Então, a história do Êxodo ilustra essa realidade.
é a realidade nossa, essa passagem do Mar Vermelho. E essa salvação é uma saída. Então, a primeira lição que eu quero que você tenha é que a saída tem coisas que eu preciso deixar para trás. Esquecendo porque para trás fica, eu prossigo agora para o alvo, uma outra direção. A segunda lição, a saída diz respeito a atravessar o outro lado. Tem uma pergunta que eu sempre faço para as crianças, né, e adulto também erra. Assim, até onde o cachorro entra na floresta? Tem gente que não sabe. Tem gente que fala assim, até onde, pastor? Quem sabe até onde que ele entra? Fala, Dante. Até no meio. Aí, Dante, isso aí, até o meio, porque o resto ele está saindo já. Né? Isso é importante. Então, a saída diz respeito que eu preciso atravessar para o outro lado. Eu preciso ir para o outro lado. Eu não posso ficar na metade do caminho. Eu preciso avançar. E a história do Mar Vermelho não fala somente daquilo que os israelitas deixaram para trás, da escravidão, mas também nos fala de que eles precisavam atravessar para o outro lado para viver a graça, conhecer a graça, saber o que é a graça de Deus. É interessante que o texto, no versículo 13 e 14 de Êxodo 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Meus irmãos, por um lado, o princípio da graça não poderia estar mais claro. Acalme-se e não façam nada. É difícil, meus irmãos. Eu sei que na igreja que é cheio de militar, né? E eu descobri uma coisa, que para um soldado é até mais fácil você marchar, né? Avançar, né? E muitas vezes até em cadência menor, do que muitas vezes se deixar muito tempo ele em posição ali de sentido. Deixa muito tempo ele de sentido ali, o cara vai desmaiar ali. Aí começa a incomodar, é uma mosquinha que vem ali, é uma coceirinha, ele não consegue parar, é difícil aquietar. É difícil. Imagine para o cristão, vendo bombardeio de todo lado, vendo que fiquem parados, não façam nada. Não é para atirar, não é para gritar, não é, fiquem em silêncio, acalme-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você aquietar, você vai ver o arco quebrado, a lança quebrada, os carros já transformados em fogo, você vai ver tudo resolvido, porque o Senhor está no meio de ti. É difícil. Acalme-se. Quando Moisés diz, o Senhor guerreará por vós, mas a gente não tem que fazer nada, tem que dar um jeitinho, alguma coisa a fazer. Meus irmãos, no instante em que os israelitas atravessaram para o outro lado, importante você entender uma coisa: a hora que eles atravessaram o mar, eles estavam passando da morte para a vida, porque o que estava atrás deles era a morte. Nós vamos matá-los, nós vamos destruí-los, e é exatamente isso que Cristo faz. Ou você é regenerado, ou você é um salvo, ou você não é. Não tem meio salvo, não tem meio perdido, não tem meio crente. Não, ou é quente ou é frio. Se for morno, o que ele vai fazer? Vomitar cheio da minha boca. O que você precisa entender é o que está em Colossenses 1,13, que quando nós atravessamos o mar, e quando nós fazemos uma travessia para a nova vida, nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Há uma mudança. É por isso que João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem crê e ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. Talvez João não estivesse pensando em Êxodo, mas o profeta Isaías, em Isaías 51,10, ele estava quando ele disse: não foste tu quem secou o mar, as águas do grande abismo, quem fez do fundo do mar um caminho para que os remidos passassem por ele? Olha que coisa profética. Essa ideia de travessia é algo tremendo. Eu gosto muito de ler os livros, os artigos de Martin Lloyd Jones, e ele costuma usar essa, como um teste, uma analogia, falar sobre isso. E ele fala assim: quero fazer uma pergunta para você. Você é cristão?
E quando alguém fala assim, estou tentando, mais ou menos, né? Não sei se eu sou evangélico, se eu sou cristão, não, eu pergunto se você é cristão, não se é evangélico, se você é cristão. Quando alguém indicava que estava em dúvida ou não tinha a menor ideia, ele falava assim, essa pessoa ainda não é um cristão de verdade. Porque o que torna uma pessoa cristã não é o fato de dizer que ela é evangélica, é a condição dela. E qual é essa condição? Você estava naquele reino, naquele império das trevas, agora eu estou no reino da luz. Você não fazia parte da família de Deus, que é essa aqui, que vamos morar no céu, e agora você faz parte dessa família. Porque o diabo tem a sua família, são os demônios, e são parecidos com ele. E a família de Jesus é cada dia mais parecida com ele. Vocês são lindos. Glória a Deus por isso. Você não fazia parte da família de Deus, agora você faz parte da família de Deus. Você não havia nascido de novo, agora você nasceu de novo. Você estava sujeito à ira de Deus, e agora você foi justificado. Você tinha sido destituído da presença, da glória de Deus, agora você foi reconciliado. Isso é um cristão. É isso que acontece. Você tem ideia do poder que isso tem? Isso faz toda a diferença na sua vida. Você saber disso. Veja o caso do apóstolo Paulo, que matou pessoas. A gente fala, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um assassino, e matou pessoas. O apóstolo Paulo era chato. O apóstolo Paulo não era fácil. Nem casar conseguiu. Ele não quis, gente. Ele não quis. Ele tinha o dom. Mas ele escreveu em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo, conhecedor da lei, estudou com os melhores, ele não podia dizer, eu tenho que ainda pagar, eu tenho que fazer obras, né? Eu tenho que viver de uma maneira diferente, eu tenho que pagar muito, eu matei gente. Não é só isso, como que assim nenhuma condenação há mais sobre mim? Como isso? Eu não sou melhor que ninguém. Lembra do encontro de Paulo com Jesus, quando ele literalmente caiu do cavalo? Eu gosto muito daquela parte quando o Senhor fala com Paulo e fala assim, Paulo, na época ainda era Saulo, né? Saulo, né? Dura coisa é para ti recalcitrar os aguilhões. Sabe o que significa isso? Dura coisa é para você, Paulo, não entender que você precisa atravessar do outro lado. O aguilhão era a guia, a direção. É dura coisa você resistir um caminho verdadeiro. É dura coisa você resistir que eu sou o caminho. Você não tem como recalcitrar, você não tem como resistir isso, porque a minha graça está sendo derramada sobre você. E quando eu derramo a minha graça sobre você é para te transformar em um outro homem, em uma outra pessoa. E eu falei isso, né, aqui para a igreja. A primeira coisa que Paulo pôde ouvir da igreja e que encantou e que hoje a gente expande aqui no meio da igreja é quando você chega e fala para alguém assim, ô irmão, ô irmã, porque foi a primeira coisa que Paulo ouviu depois de ter feito tudo perseguido. Se não me engano, Ananias chega para ele e fala assim, irmão Paulo, irmão, eu quero dizer para você que Paulo fez essa travessia. Ele atravessou para o outro lado. Ele entendeu o que era viver uma nova vida em Cristo. Ele entendeu isso. Mas você pode dizer, mas você é salvo só pela graça, independente das obras, do esforço moral? Só isso mesmo? Realmente alguém poderia falar assim, não, mas a salvação vem pela fé. E é verdade, a salvação vem pela fé, em ouvir a palavra de Deus, essa palavra que transforma, e crer nela, e reconhecer quem você é, reconhecer os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados, e entender que só existe um que pode perdoar pecados, só um que é Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas esse texto diz algo sobre esse assunto que eu estou te falando. Coloque os seus olhos em Êxodo 14, 21 e 22, diz assim, as águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como muro à direita
e à esquerda deles. Meus irmãos, é importante você entender que na vida cristã, nós que estamos caminhando nesse deserto, já fizemos a travessia, somos peregrinos aqui, não chegamos no nosso destino final, ninguém é igual a ninguém aqui. Cada um tem um tipo de fé, um tipo de entendimento das coisas, mas é uma coisa especial que eu quero falar para você, porque alguns fizeram a travessia maravilhados com as águas. Imagine você atravessar dentro do mar assim, e aquelas águas do lado, assim, meu Deus é fantástico, meu Deus é maravilhoso, e talvez, mostrava até um braço assim, lá para os egípcios, aí vocês não são de nada aqui, meu Deus é esse Deus maravilhoso, olha a maravilha que ele faz, alegre, feliz, atravessando ali. Mas tem outros, irmãos, que passando ali, aquelas águas ali, atravessando, eu não sei se eu entro, se eu vou entrar, aí que medo será que eu vou, será que eu não vou? Aí foi passando assim, e até talvez atropelava os outros, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, que essa água vai me cobrir, e eu não quero ser o último, deixa eu passar na frente que vai me cobrir. Meus irmãos, mas todos eles atravessaram. Os indivíduos israelitas tinham diferentes qualidades, mas todos eles igualmente foram salvos ao atravessar. Sabe por quê? Isso aqui você pode gravar. Porque você não é salvo em razão da qualidade da sua fé. Você é salvo em razão do objeto da sua fé, o Redentor. O Deus que luta por você. Tudo isso me declara, sabe o quê? Graça. Diga essa palavra, graça. Diga, graça. Graça. Favor imerecido de Deus. Então, mais uma vez, eu vou dizer para você, porque você não é salvo em razão da qualidade da sua fé, você é salvo em razão do objeto da sua fé, o Redentor que luta por você. Você pode até ser alguém que não tem fé, mas está diante de um Deus que Ele é objeto da sua fé. Você fala assim, Senhor, o Senhor sabe, como aquele homem chegou, eu não tenho nenhuma fé, perdoa a minha falta de fé. O Senhor olhou para aquele homem sabendo que ele estava olhando para o objeto da fé dele e nem sabia, mas ele estava olhando para o verdadeiro autor da fé, para Jesus Cristo. Charles Spurgeon pregou sobre essa palavra de Moisés, não temais, estai quietos, o Senhor pelejará por vós. E ele disse que quando tentamos acrescentar algo à salvação de Deus, estamos, na verdade, atacando Deus, porque estamos tentando diminuir a grandeza do que Deus fez. Quando você tenta merecer a salvação de Deus, é uma afronta. É porque você não crê em Deus de forma alguma, está confiando em si mesmo. Até quando você tenta fazer só um pouquinho. E Spurgeon acrescenta e diz, ouso dizer que vocês vão achar que estar quieto é muito fácil, mas essa é uma das posturas mais difíceis na vida do cristão. Se aquietar diante de tudo que se levanta e saber que Ele é Deus, saber que Ele está no meio de nós. O apóstolo chega a dizer um momento, Paulo, ele diz assim, permanecei firmes, e havendo feito tudo, ainda permaneçam firmes. Paulo entendeu isso, porque ele entendia que era a graça de Deus na vida. Ou seja, então, a narrativa do Mar Vermelho mostra que ser salvo é sair da escravidão, fazendo a travessia pela graça. Mas por último, agora eu te pergunto, o que permite que deixemos a escravidão? O que permite você deixar toda essa escravidão? E essa é a terceira lição. A saída diz respeito do porquê é possível sair. Por que é possível sair de uma condição e ir para outra? Por quê? Os egípcios atravessaram o Mar Vermelho e foram destruídos. Mas os israelitas fizeram a travessia. Por que os israelitas atravessaram o mar e foram salvos e os egípcios não? A inundação pelas águas tem um significado muito forte. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles usam sobre a questão das águas para muitas coisas. Por exemplo, o dilúvio de Noé, dizem que Deus poderia ter condenado o mundo de várias maneiras, quando Deus se indignou com a maldade humana. Mas
tem um significado importante porque Deus escolheu destruir com o dilúvio, com as águas. Quando você volta para Gênesis 1 e você vê aquele momento que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o que significa isso? Quando as águas muitas vezes simbolizavam o caos. E aquele momento era um momento de caos. E quando o Espírito Santo paira sobre o caos, ele pode transformar aquela situação. Não é só na Bíblia, mas também em muitas culturas ao redor de Israel naquela época, a água sempre representou o caos. A água era o caos e a morte. No entanto, o Espírito Criador de Deus pairou sobre a face das águas e trouxe ordem ao caos. Por que você está falando isso, pastor? Porque assim quando Deus usou o dilúvio para destruir o mundo, nos dias de Noé, ele estava trazendo um juízo cabível, aquilo que alguns chamavam, alguns até teólogos chamam de descriação. Ou seja, era uma inversão da criação. Deus estava assim, eu vou tocar naquilo que eu criei, porque aqueles que eu criei não entendem que eu criei tudo para a minha glória. Quem se afasta do Criador, na verdade, se afasta da bondade da criação. Quem se afasta do Criador, a vida vai virar um caos. A vida vira um caos. Por isso que o salário do pecado é a morte, ou seja, é a desintegração. O que Deus fez no dilúvio foi desencadear as forças do caos num juízo justificado. O juízo de Deus foi cabível, porque quando se afasta do Criador, afasta-se da bondade da criação e traz para a sua vida a descriação e a desintegração, ou seja, o inverso da criação. É quando alguém pega também algo como Romanos fala, uma madeira e transforma aquilo num ídolo e diz que aquilo é Deus. Quando alguém pega algo de barro e transforma aquilo em um ídolo e fala que aquilo é Deus, está ferindo ao Criador. Muitos já assinalaram que as pragas do Egito foram exatamente isso, o que aconteceu antes. Logo antes da travessia do Mar Vermelho, você se lembra que vieram as 10 pragas, certo? Mas o que foram essas pragas? A mesma coisa. O faraó resistiu ao Criador e o Egito sofreu a descriação, a desintegração manifesta naquelas 10 pragas. Por exemplo, as trevas. O Mar Vermelho, aí que eu quero chegar agora, poderia ser chamado da 11ª praga. Poderia ter sido chamado da 11ª praga. Por quê? Pois o pecado do Egito desencadeou as forças do caos naquele lugar. Deus estava julgando o Egito. As águas do mar representam o que acontece quando você dá as costas para Deus. Não nos importamos muito com isso, sabe por quê? Porque as vítimas foram os egípcios. Será que os israelitas eram bons e os egípcios eram maus? Porque a gente faz assim. Os egípcios mereceram morrer, eles vieram para matar, eles estavam lá. Meus irmãos, se os israelitas tivessem as mesmas armas dos egípcios, eles talvez não iam confiar em Deus, eles iam também matar os egípcios. Porque todos nós somos maus. Todos nós. Se você pensa que, os egípcios mereciam, ou que alguém merece, e você merece algo diferente das outras pessoas, você está enganado. Todos pecaram. Todos nós pecamos. É possível que você possa ver que os israelitas, eles não eram todos. Eles também tinham o espírito assassino. Você pode ter certeza que se eles pudessem ter o poder bélico, eles iam enfrentar também. A verdadeira questão é saber por que as águas do juízo de Deus formaram muralhas dos dois lados para os israelitas, mas engoliram os egípcios. É esse o ponto que eu quero trazer a você. Por que não afogaram os israelitas? Porque só os egípcios foram afogados. Pastor, isso é aula de EBD? O que é? É aula? Não. Há respostas. A resposta para isso. Os israelitas, eles tinham um mediador. Quando em Êxodo 14:15 fala assim: então o Senhor disse, Moisés, por que clamas a mim? Moisés tinha sido escolhido como mediador desse povo. Ele foi mediador e legislador deste povo. Agora, o que eu quero dizer para você, que tudo isso apontava para um mediador maior.
o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o mediador perfeito, porque ele é plenamente homem e plenamente Deus. Você sabia que Jesus, ele entendeu isso sobre as águas, sobre o Mar Vermelho, e ele entendeu isso até mesmo, lembra quando Jonas, Deus deu uma ordem para ele, Jonas entrou naquele barco, o barco ia naufragar. Olha só o que diz Jonas naquele momento para os marinheiros: esta é uma tempestade da ira de Deus, e vocês só serão salvos se me lançarem no mar. Lance-me no mar e serão salvos. Meus irmãos, os marinheiros jogaram Jonas e foram salvos. Jogaram Jonas no mar. Você sabia que Jesus teve a intrepidez de citar esse texto e falar algo tremendo, que está em Mateus 12:41? Ele falou assim: aqui está quem é maior do que Jonas. Uau! Que é isso? Jesus estava falando de si mesmo, porque na cruz do madeiro, Jesus foi lançado no oceano da ira de Deus, para dividir um novo tempo, uma nova história para mim e para você, derrotando a morte e o inferno. O que significava que ele estava escondido sobre as ondas. Um texto de Jonas, quer ver, para você entender o que eu estou te falando? Jonas disse: fui expulso da tua presença, Jonas 2,4. Sabe aquele momento que Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma. Tudo aponta para Jesus na Bíblia, meus irmãos, tudo. Ele estava mergulhando no oceano da ira de Deus. Todas as pragas do Egito, elas se abateram sobre Jesus. As trevas, por exemplo, desceram sobre Jesus. Tudo ficou em trevas. Você sabe na hora da crucificação, da morte de Cristo, o que aconteceu? Jesus estava sendo, vou usar uma palavra forte, descriado para que eu e você pudéssemos ser recriados como nova criatura em Cristo. Jesus recebeu a realidade para a qual apontam todos os juízos foram lançados, toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus, porque era para mim e era para você. E é por isso que todas as outras coisas que falamos são possíveis. Meus irmãos, a certa altura, quando Deus disse que o povo havia ultrapassado os limites, sabe quando o povo construiu aquele bezerro, o povo afrontou Deus falou assim: Moisés, acabou, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo. Então, para confirmar para você que Moisés foi mediador, Moisés falou assim: Senhor, então risca o meu nome do livro da vida, mas eu amo esse povo, salva esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor poupou o povo. Jesus se fez o nosso mediador da aliança perfeita, da nova aliança, aliança eterna. Deus o fez, Jesus é o mediador supremo. É só através dele que possamos fazer a travessia para uma vida eterna, para um novo tempo na nossa vida e na nossa história. Talvez você se pergunte: como posso hoje encontrar saída sem atalhos? Em Jesus Cristo. Eu estava orando e preparando essa mensagem, me deu um negócio muito louco. Se for heresia, depois, vocês me crucifiquem. Mas Jesus na cruz, do lado dos malfeitores, foi essa visão que eu tive. Jesus ali na cruz, eu vi uma representação ali do egípcio e do povo de Deus, os israelenses, de Israel, de Deus. Lucas 23, 39 a 43 diz assim: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias, então salve você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse ele a Jesus: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Aqui está uma chave de algo que Deus colocou no meu coração. Eu afirmo a você
que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, essa ideia se encontra também em toda a história do Êxodo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Do Espírito Santo testificando e colocando no meu coração algumas verdades. Isso é maravilhoso. Você se lembra do texto que eu falei no início, que eu citei? O segundo texto de Êxodo diz assim, no versículo 7: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. O Verbo se fez gente, habitou entre nós. Jesus desceu até nós. Jesus viu, Jesus ouviu e ele desceu. E essa terra boa e maravilhosa se chama céu. Ele tem o paraíso preparado para aqueles que morrem em Cristo. E tem um novo céu preparado para a sua vida. Essa é a promessa do Senhor. Quero chamar já a equipe de louvor, porque eu quero dizer para você que Jesus, ele quer nos dar o céu como presente, mas não tem atalhos. E o diabo, ele está vindo contra você. No mundo jaz o maligno. O diabo com os seus cavaleiros, o diabo com o seu exército de demônios, ele quer te alcançar. Mas o Senhor tem colocado na sua retaguarda a igreja, o poder do Espírito Santo para te proteger, te dando oportunidades. Quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes você já foi numa igreja? Quantas vezes você já ouviu mensagens? Quantas vezes Deus tem falado com você e você ainda não tomou uma decisão de ir para o lugar certo? Não estou falando de igreja, de religião, mas de caminhar com Jesus. Jesus é a saída, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Moisés e Paulo poderiam testificar disso para mim e para você, mas hoje quem testifica é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu quero orar por você, mas eu quero te convidar a nós cantarmos uma canção que, quando eu estava orando, eu desafiei, pedi para o pastor Christian, para a equipe. Essa canção diz assim: não quero ir por atalhos. Decida hoje, meu irmão. Não tem atalhos. Não é a placa de uma igreja, não é um ídolo, não é a sua boa obra, não é o seu esforço. Não quero ir por atalhos, eu quero seguir o caminho. E esse caminho Ele preparou para você. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Declare hoje: não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. O Mar Vermelho representou a passagem de um povo para uma nova história, uma nova vida. Jesus ali na cruz do madeiro, Ele está dividindo entre aqueles que vão dizer: se você é mesmo Deus, me abençoa, salva todos nós. Se você é mesmo Deus, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego, me dá dinheiro, cura, faz isso. Eu só me importo com as suas bênçãos. Mas você pode saber que também Ele está dizendo que você pode fazer diferente e dizer: eu sei que Tu és o Rei, eu sei que Tu és o Cristo, e quando o Senhor voltar, me leva para o Senhor, para a Tua presença, para o paraíso.